Graças a Deus, irmãos. Amém? Vamos tomar a nossa ceia. É tão bom nós ouvirmos assim, hinos tão inspiradores na presença do Senhor, na verdade. Irmãos, abra as nossas Bíblias. Quem trouxe dentro de casa? Salmo 139, versículo de número 16. Salmo de 139, versículo de número 16. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: os teus olhos me viram, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E outras traduções dizem assim: eu era pequeno e informe, e o Senhor já me conhecia. Interessante, né? Você já observaram que todos nós temos que nos sentir assim em determinado momento notado. O ser humano ele é dotado disso. O ser humano ele é dotado assim de um sentimento que ele precisa entender um ditado popular que diz assim: quem não é visto não é. Vocês não conhecem? Vamos falar de novo, porque todo mundo entra aí na palavra, a gente meio junto aqui. Quem não é visto não é? É isso aí. Só que, irmãos, nós sempre ouvimos aqui, eu sempre coloquei muita atenção nessa palavra que eu ouvia do pastor Joilson, que ele dizia assim: aquilo que é importante para você é importante para Deus. Vocês também ouviam, né? E tem outra coisa que eu gosto muito também que o pastor Vinícius fala: para ver se coloca bastante carinho nas minhas palavras. Eu acho tão bonitinho quando ele fala isso, irmão. E é tão interessante que quando ele fala isso, eu falo assim, eu olho com tanto amor e ele funciona, viu, menino? Funciona. Irmãos, só que nós precisamos observar uma coisa: quando nós temos alguns projetos, alguns sonhos, nós queremos que seja também um sonho do Senhor. Nós queremos que seja algo abençoado pelo Senhor. Só que em determinado momento, muitas vezes, ou a maioria das pessoas, não as pessoas que estão aqui, quando conseguem um objetivo muito legal na vida, a primeira coisa que eles se esquecem de quem, irmãos? De Deus. Está vendo? A primeira coisa, eu estava falei com a minha esposa hoje, falei: amor, eu vi uma história muito legal, que eu não conhecia, eu sou bastante curioso dessas coisas. Eu estava vendo a história dos astronautas que pousaram na Lua há 53 anos, tanto tempo que faz, né? Então, assim, cada um eles levaram algo específico para aquele momento único. O primeiro astronauta que pisou na Lua, ele já chegou dizendo bem assim: olha, é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Neil Armstrong. Estava lendo e achei interessante. E sabe o que é que me impactou e que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite? O segundo astronauta, Buzz Aldrin. Quando ele aterrissou na Lua, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele não levou foto da família, não levou nada. Ele tirou ali um pão, tirou um vinho, leu as escrituras e comungou, ou seja, participou da ceia, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Está entendendo, irmãos? Que nós queremos que os nossos projetos sejam importantes para Deus. Nós queremos que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus. Mas nós esquecemos de glorificar, de adorar, de dizer para o Senhor que quando Ele nos colocar em lugares maiores, o nome dEle vai ser glorificado. E sabe qual é o segredo disso? Se você está numa posição que você parece que não é notado, que não é notada, você glorifica o Senhor da mesma forma, como se você estivesse na melhor posição aos olhos dos homens. Está entendendo, irmãos? Irmãos, o Senhor, Ele trata das pessoas individualmente.
Não podemos entrar no estágio depressivo, no estágio de desânimo e no estágio que nada está dando certo na nossa vida. Sabe por quê? Porque se estamos na presença do Senhor, Ele está tecendo a nossa vitória, a nossa bênção, e no momento exato Ele vai entregar nas nossas mãos. O Senhor, Ele mudava de direção para atender uma só pessoa, irmãos. Ele foi lá no endemoniado, lá de Gadareno, ele mudou, foi ao norte da Galileia, atravessou o rio para poder libertar um homem só. Ele estava ali no tanque de Betesda, ele foi lá e falou com uma pessoa só. O cego de Jericó, quando ele ia passando, ele deu atenção para uma pessoa. Ele enfrentou a lei, quando uma mulher foi pega em adultério e pronta para ser apedrejada. Ele enfrentou a lei de Moisés, que liberava naquele momento, para poder salvar aquela vida. O Senhor, Ele trata os seus projetos, Ele trata os seus sonhos individualmente. Ele não nos trata de uma forma coletiva, porque a palavra dele está dizendo assim: antes de nós mesmos sermos concebidos, Ele já nos conhecia, já nos chamava pelo nome e já tinha tudo escrito, as bênçãos, as maravilhas que nós iríamos tomar posse aqui nessa terra. Amém? Nesse momento você vai ter a oportunidade de adorar o Senhor com as suas ofertas. Você vai estar ofertando, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor Jesus tem realizado na sua vida. E você vai oferecer para o Senhor os seus sonhos nessa noite, os seus projetos. Se as coisas não estão fáceis, você vai dizer: Senhor, eu entrego a dificuldade nas suas mãos. Se as coisas aos seus olhos estão muito bom, você fala assim: Senhor, eu glorifico por este momento na minha vida. Eu declaro que é o Senhor que tem entregado tudo para mim. Eu declaro que é o Senhor que tem cuidado da minha vida. Eu declaro que é o Senhor que vai continuar me prosperando. É o Senhor que vai continuar me abençoando. De todas as formas, nessa noite, ofereça tudo que você tem ao Senhor, porque aos nossos olhos, aos olhos humanos, pode não parecer nada, mas aos olhos do Senhor, Ele só está esperando você dar o primeiro passo em direção para poder te abraçar e realizar os seus desejos. Amém? Fique de pé para nós falarmos com Deus através de uma oração, agradecendo por este momento. Senhor, nós te agradecemos. Nós rendemos graça e adoração a Ti, meu Deus. Nós declaramos que se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não seríamos ninguém. Nós também, meu Deus, pedimos, Senhor, que o Senhor possa colocar em nosso coração um sentimento de gratidão por tudo que o Senhor tem oferecido. Se as coisas estão difíceis, Senhor, é porque é a escola do Senhor para sermos aprovados lá na frente. Meu Deus, que o Senhor possa estender as mãos sobre os seus filhos, que o Senhor possa nos tomar, meu Deus, que o Senhor possa, Senhor Jesus, derramar o Teu Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir na Tua presença todos os dias, para que possamos ser gratos e, acima de tudo, te glorificar, Senhor, por cada momento vivido na Tua presença, meu Deus. E assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Irmãos, podem me ofertar para a honra e glória do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Diga glória a Deus. Aplauda Jesus. Bom é que os irmãos digam o quê? União, aleluia, que bênção. Quem está nos visitando aqui hoje? Tem alguém visitando a gente? É pouco, amém? Seja bem-vindo, que bom que você está aqui, aleluia, glória a Deus. É todos de casa já, né, irmãos? Todos de casa, aleluia, Deus é bom, aleluia. Que bom que você veio. Você sabe que a palavra do Senhor, ela sempre vem de forma específica para cada um. Você acredita nisso? E eu estou com o coração está queimando para dizer assim: olha, fique calmo, não tem acusação nenhuma sobre você mais. Aquilo que te acusava foi gravado na cruz.
A célula de dia duplicada, irmãos, foi rasgada. Você hoje é livre, abençoado por Deus por causa da obra da cruz. Aleluia, por isso. Hoje eu quero falar, Marcos, de novo. Cadê o Marcos? Irmãos, toma amor nas minhas palavras hoje. Amém? É muito importante que você tenha bastante amor nas palavras que nós vamos estar falando aqui com você essa noite. Amém? Nós estamos também transmitindo a partir de hoje, né? Os cultos vão ser transmitidos pelo Instagram, pelo YouTube. Então você que tem Instagram, você que não curte, ainda curte lá, né? O Instagram da igreja. Segue lá no YouTube também, no canal do YouTube, nós vamos estar transmitindo para a glória de Deus. Amém por isso? Amém. Vamos orar? Estende sua mão para mim que me abençoa bastante. Declare a vida de Deus fluindo através dos meus lábios. Pai, em nome de Jesus, te adoramos, Senhor. Te glorificamos e bendizemos ao Senhor. Estamos aqui reunidos como igreja porque isso é um direcionamento da tua palavra. Se nós estamos aqui é porque o Senhor permitiu isso. Obrigado, Jesus, que seja o teu Santo Espírito falando através de mim. Seja o Senhor agindo de forma específica, poderosa, que o Senhor venha de encontro ao coração de cada irmão com uma mensagem, com a revelação da graça do Senhor, a revelação da bondade do Senhor, o quanto ao Senhor é bom. Pai, nós te louvamos porque não é por meio da nossa bondade, mas sim a bondade do Senhor é que nos conduz ao arrependimento. É o Senhor, meu Deus, tudo vem de ti e todas as coisas pertencem ao Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo em nome de Jesus. Quem crê, diga aleluia. Amém? Abre sua Bíblia no livro de Salmo 119, versículo 114. Vamos meditar hoje, vamos meditar bastante aqui na palavra. Peço para os irmãos bastante carga no coração, você preste bastante atenção, amém? Não deixe que nada tire sua atenção da mensagem. É importante você entender isso aqui. Salmo 119, versículo 114, diz assim: Tu és o meu abrigo. 114, 119, 114. Glória a Deus. Quero que você acompanhe junto. Olha lá. 119, 114. Tu és o meu abrigo e o meu escudo, e na tua palavra depositei o que, meus irmãos? Na onde nós depositamos a esperança? Na palavra de Deus. E eu meditando lá em casa a respeito disso, sobre depositar a nossa esperança na palavra de Deus, algo foi direcionado ao meu coração. Que nós precisamos ver como Deus vê. Nós não podemos viver uma vida baseada nos nossos olhos naturais. Nós precisamos enxergar na ótica de Deus. Porque hoje nós somos o quê? Criaturas, filhos amados do Senhor. Fomos gerados em Cristo Jesus. E assim como Ele é, nós somos. Então o Senhor está nos chamando, irmãos, para viver uma vida observando, enxergando na visão dele, na visão do reino, na visão do Espírito, não baseado nos olhos naturais, nos olhos carnais, no agora, no momento. Colocar nossa confiança na palavra de Deus vai além do modo como nós enxergamos ao nosso redor. Vai além. Você deve colocar a sua fé, a sua esperança naquilo que a palavra de Deus diz. Ela supera tudo aquilo que você está enxergando agora. Por quê? Porque existe um reino muito mais excelente, existem coisas muito mais excelentes que estão vindo em nossa direção. Por que estão vindo, ministros? Porque o Senhor diz bem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o que, irmãos? O teu nome. Ele fala como depois: venha o teu reino. Aleluia! Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é onde? No céu. Então isso está falando de governo. Fala de um governo que vai se estabelecer em nossas vidas, pelo qual nós seremos direcionados. E isso é o que é a palavra de Deus. Hoje você precisa viver uma vida baseada e orientada pela palavra. Não é pelo seu achismo, não é pela a sua limitação, mas sim pelo
diz que já é. Aleluia, por isso. Temos a fé que estamos guardados, protegidos, supridos, perdoados, justificados. E isso é muito poderoso. E quando as coisas estão assim alinhadas, nós conseguimos, o que, irmãos? Ver a graça e a bondade. Não é verdade? Quando as coisas estão assim alinhadas na sua vida, você consegue olhar e falar: nossa, é muito favor de Deus. Nossa, é muita graça de Deus. Olha a bondade de Deus de forma poderosa. Mas eu quero dizer para você, o relacionamento com o Espírito de Deus vai além disso. Não está pautado apenas naquilo que você está vivendo de bom agora. Vai muito além. Por quê? Porque é a certeza que você tem dentro do seu coração que, independente se você está ou não vivendo uma vida abundante nas coisas, a sua alegria está nele. A sua alegria está na palavra. A sua confiança está naquilo que ele diz. Não está naquilo que você está contemplando com os seus olhos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que em todas as coisas nós somos enriquecidos. Em todas as coisas Ele nos supre, Ele nos guarda, Ele nos alimenta, Ele nos sustenta. Tudo vem dele. A bondade de Deus é ela que nos conduz ao arrependimento. É ela que vai fazer, ela que vai gerar no nosso coração, porque, nossa, Deus é tão bom, ao ponto de que eu estou vivendo uma vida assim. Não, eu não quero mais viver isso para mim. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero viver aquilo que o Espírito tem para mim. Eu quero viver as coisas celestiais. Eu quero ter a minha confiança nas coisas do Senhor. Eu não quero viver na força do meu braço. Não quero caminhar na minha justiça própria. Eu não quero basear minha fé na minha capacidade. Pelo contrário, é Ele que me capacita. É Ele que suprirá todas as minhas necessidades. Aleluia! Glória a Deus por isso, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Você precisa ter esse entendimento hoje. Às vezes, quando as coisas não estão saindo da forma como você planejou, ou está totalmente, vamos dizer assim, bagunçado as coisas, você não vê saída para nada mais, aquilo que era gracioso, aquilo que era poderoso, vai perdendo, o poder de Deus vai perdendo na sua vida. Mas os teus olhos param de contemplar as coisas que o Senhor está fazendo, porque as circunstâncias estão fazendo com que você passe a olhar as coisas com os teus olhos, com a ótica, com aquilo que você acredita. Você está entendendo? Quando você passa a enxergar as coisas da forma natural, você deixa de contemplar o sobrenatural. Você deixa de perceber o agir de Deus. Por exemplo, o que a palavra de Deus diz? Que em todas as coisas nós somos mais do que? Se você está vivendo uma vida de derrota, você dá ênfase a esse padrão que você está vivendo, você não consegue se enxergar como vencedor. Você não consegue perceber que você é de fato mais do que vencedor. É aí que mora o perigo da coisa. Você caminhar uma caminhada na fé baseada nas obras, carregando o que não, eu tenho que fazer acontecer. Você não tem que fazer nada, Ele já fez todas as coisas. Entende isso? Você não é você que faz acontecer, é Deus que permite que as coisas sejam favorecidas a você. É isso que é você viver uma vida baseada na graça, no favor de Deus, na bondade de Deus. É Ele que vai gerar no seu coração. Quem convence o homem do pecado, a justiça e do juízo? O Espírito de Deus. Você simplesmente ora, pede a Deus, dá bom testemunho, vive uma vida baseada no que a palavra de Deus diz. E quem vai fazer a obra na outra pessoa é o Senhor, é o Espírito dele. Amém? A gente não vai colocar nada de goela abaixo também, irmãos. Por isso que a palavra de Deus fala que vai chegar momentos que vai ter a obra que ela é feita de pedras preciosas, ouro, diamante, e vai ter as obras que elas são feitas do quê? Madeira, palha, ferro, obras humanas, que o fogo vai consumir. São aquelas obras que
que é feito e dá volume. Porque um pouco de palha, logo, não um volume enorme. Só que não, o Senhor Ele quer que você faça pelas obras preciosas, pelas coisas com dedicação, com cargo, não de forma relaxada, não de qualquer maneira. Aleluia, por isso, quando as coisas não estão saindo da forma como você quer, é porque você está olhando, irmãos, com os olhos naturais. E eu quero hoje, através dessa mensagem, eu até fiz questão de frisar isso aqui, Michel. Eu quero hoje, aleluia, desafiar você a ver além do que os seus olhos estão vendo. Veja a área da sua vida que está com deficiência, veja na ótica de Deus, veja com os olhos de Deus, e você pode hoje vivenciar isso. Através da sua fé, você pode chegar a lugares que você não imagina estar. Você pode alcançar coisas, as coisas podem acontecer na sua vida, no seu casamento, na sua família. Analisa, faz uma reflexão de como era a sua vida há 2, 3, 4 anos atrás. Coisas que você está vivendo hoje. Aleluia. Coisas que você está vivendo agora. Talvez, de fato, talvez era para você estar nesse festival que está tendo hoje. Talvez era para você estar ali completamente embriagado, completamente, às vezes até brigado com alguém, às vezes até ferido com a família com palavras. Mas hoje você está aqui para ouvir uma palavra que cura o seu coração, que cura a sua família, que restaura você, que te dá força, que te dá ânimo, que te dá autoridade, que te dá alegria do Espírito. Marcos capítulo 3, versículo 1. Até o versículo 5. Olha só o que o Senhor diz. Em outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Perguntou-lhe: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Jesus perguntando, os fariseus que estavam ali: é lícito, é certo fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Sendo que a lei no sábado dizia assim: olha, aquele que trabalhar, aquele que acender sequer um fogo, uma fogueira, será morto, deve ser morto. Está lá em Êxodo capítulo 35. Aí o Senhor fala assim: olha, no sábado você não pode fazer nada, mas é lícito curar no sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Perguntando os fariseus. Salvar vida ou matar? E eles calavam-se, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Veja que Jesus, ele se arrisca, amigo. Jesus, ele se arrisca, mas a vontade de manifestar a graça dele, a bondade dele, o poder dele é superior ao conjunto de regras que a religião prega. Por quê? Porque não era certo fazer aquilo no sábado, mas ele queria expressar o quê? A bondade dele, da mesma forma que ele quer fazer com a tua vida. Amém. Da mesma forma que ele está fazendo e fará na sua vida. Glória a Deus. Manifestar a bondade, o amor, a cura, o milagre na sua vida, para que o nome dele seja glorificado, para que ele faça na sua vida a vontade dele. A religião, ela vem dizendo assim: isso não pode, isso aquilo, isso pode, aquilo outro não pode, essas coisas podem, tudo não pode. O que pode é uma pessoa ficar no sofrimento. Jesus estava dizendo para eles com outras palavras: pode uma pessoa ser salva no sábado? Pode uma pessoa ser curada no sábado? Eu posso fazer o bem e salvar uma vida no sábado ou eu não posso? Você consegue perceber aqui regras? Dizendo assim: olha, os fariseus, a religião estava dizendo:
não faça isso que ele fique assim, que ele fique enfermo. Irmão, imagina uma pessoa, eu vou falar assim, ó, por exemplo, você que já teve uma pessoa que você amava muito, que você perdeu para uma enfermidade, que hoje ela não está mais com você, devido a uma enfermidade, se você soubesse o remédio, que se ela tomasse, ela seria totalmente curada, você faria que fosse preciso para que ela tomasse esse remédio. Sim ou não? Eu vou até dizer, vou até além, irmão. Você infligiria a lei para que essa pessoa tomasse o remédio. Sim ou não? Agora você acha que Jesus, sendo bom, sendo o autor da vida, ele não se importava mais com que a pessoa do que um conjunto de regras? Claro que sim. Porque ele fala assim que quem precisa de médico é o são, é quem está doente. Você está dizendo que Jesus infringiu a lei? Não. Só estou dizendo que os fariseus não teriam motivo para poder acusar eles, para poder acusar Cristo. Porque Jesus sempre baseou ali em que, irmãos? No amor, na bondade dele. Quando Jesus vê uma doença, uma deficiência, ou alguém aprisionado em medo, culpa, vício, pecado, ele não vê apenas o problema, ele vê cura, ele vê graça, ele vê poder de Deus superabundando naquela área de fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Podemos também mudar aquilo que temos, vendo além dos nossos olhos, além do que os nossos olhos estão vendo. Podemos passar a ver graça e bondade, ver que Deus pode se manifestar cura e o seu nome ser glorificado. Eu falava semana passada, quero repetir aqui para você: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, irmãos, superabundou a graça. O pecado abundou aqui, a graça não veio ser abundante aqui, ela veio ser abundante aqui. Aonde o pecado abundou, aonde o pecado foi grande, a graça veio de forma poderosa e superabundou sobre o pecado. Essa é a geografia da graça. Se não fosse assim, a presença do Espírito de Deus, porque a graça é o próprio Senhor Jesus, amém? Amém. Se fosse assim, aonde abundou o pecado, Jesus não estaria. Ele sairia de cena e iria fazer com que a graça e a bondade dele se manifestasse em outro lugar. Sabe por que aonde abundou o pecado, superabundou a graça? É porque Jesus acredita, ele crê, ele tem fé. Você olhará para ele e você ficará totalmente rendido aos pés do Senhor. É isso que é o Evangelho, que é a graça, que é a bondade de Deus. O foco no problema tem a capacidade de impedir você de ver a forma como Deus vê. Jesus, quando ficou sabendo da situação de Lázaro, ele disse que a enfermidade ela não era para o que, irmãos? Ela não era para a morte, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Vamos ler aqui João capítulo 11. Nós vamos ler bastante aqui esse texto, eu quero enfatizar bem isso aqui. João capítulo 11. Aleluia. Abre sua Bíblia aí, vamos acompanhar aqui. João capítulo 11, versículo 1 até o 44, irmãos. Deixa eu só achar aqui, porque eu acho que a minha Bíblia não tem João. Tem, achou. Um homem chamado Lázaro estava, irmãos, doente, enfermo. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Essa Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela era Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso
Deus será revelado. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque ele é a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Diga: eu vou crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Esse Tomé abençoado. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Quanto tempo uma pessoa leva para fazer uma caminhada de 3 quilômetros? Jesus levou 4 dias. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crer em mim nunca morrerá. Vocês acreditam nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. E as pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Preste atenção agora. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Presta atenção. Olha só, ela viu a morte, porém também ela viu Jesus distante, falando: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas ela não conseguiu perceber aquilo que Jesus poderia fazer naquele momento dela, porque os olhos dela estavam firmados na morte de Lázaro. Os olhos dela estavam firmados naquilo que tinha acontecido, nas circunstâncias que tinham acontecido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. Aonde foi que vocês sepultaram? Vem ver, Senhor, respondeu. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ela amava Lázaro, como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do morto, disse: Senhor, já está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Mais uma vez, o Senhor liberou uma palavra, e Marta olha, porque Maria olha para os irmãos, para as circunstâncias. Cheira mal, não tem o que fazer mais nada, não tem solução para isso mais.
não tem como reverter isso, já apodreceu, está cheirando mal. Então Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá? Eu não disse, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Depois gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, e os seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Glória a Deus por isso. Aleluia. Perceba isso aqui que é poderoso, porque Jesus, primeiro ele trata a morte com um sono. Fala para os discípulos: Lázaro dorme. Aí depois Jesus fala: Lázaro morreu, porém nós vamos lá e vamos ressuscitá-lo. Jesus já tinha dentro dele a certeza do que iria acontecer. Amém, irmãos? Agora, Marta e Maria, ela olhou para a situação, para as circunstâncias, e mesmo com Jesus do lado delas, caminhando junto com elas, estando ali junto, elas não acreditaram que Jesus poderia fazer o milagre, porque elas disseram: não cheira mal, Senhor. Faz 4 dias que morreu. O Senhor deveria ter vindo antes. O Senhor deveria ter curado antes. Não teve curado 4 dias para fazer 3 quilômetros. Deveria ter acontecido antes. E assim muitas vezes nós pensamos: isso aí teve que ter acontecido antes. Não, acontece no tempo de Deus, da forma como Deus quer, o agir de Deus. Apenas temos que o quê? Glorificar a Deus. E você vê que Jesus, ele faz algo poderoso, ele glorifica a Deus, porque ele fala: agora eles vão crer que o Senhor me enviou. Aleluia. Por isso é o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Jesus disse: se crer, verá a glória de Deus. A vontade de Jesus para nós é que a nossa fé seja uma fé correta, alicerçada, firmada, e ele deixa a sua palavra para nós como esse alicerce. A vontade do Senhor para nós, ela é ruim, irmãos? Não, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agora, ele dá um alicerce para nós, que é a nossa fé. Só que para isso você precisa crer de forma correta. Para que você viva de fato uma vida abundante no Senhor, você não tem que ter um comportamento, mas você tem que crer de forma certa, de forma correta. Por quê? Porque quando você crê de forma correta, você se comporta de forma correta. Quando você crê de forma certa, o seu comportamento vai ser baseado na tua fé. Você vai andar da forma como você crê. Se você crê que Jesus é bom e Ele é generoso, você vai andar acreditando e confiando que Ele é bom e que Ele é generoso, e que o favor dele será multiplicado sobre a sua vida. Se você crê verdadeiramente que você é abençoado, curado, sarado, essa verdade da palavra se manifestará na sua vida. Se você crê que você é perdoado, que você é suprido, que você é justificado, nem no momento mais da sua vida a acusação e a condenação vai ter espaço no seu coração. Por quê? Porque você vai se relacionar com Deus baseado no que Ele fez e não no seu comportamento. É isso que o Senhor Jesus quer fazer no nosso meio. Ele quer agir para que você possa de fato, irmão, crer de uma forma correta, acreditar firmemente no poder dele, firmemente na palavra dele, buscar intimidade com o Senhor, buscar conhecimento da palavra. E hoje ele está trazendo essa afirmação para nós crermos que ele pode mudar completamente as circunstâncias que nós estamos vivendo. Se tem alguma área da sua vida, da sua família, que possa estar enferma, ferida, sufocada, dominada pelo pecado, ou até mesmo morta, Jesus pode mudar esse cenário agora.
não é amanhã, é agora. Ele pode reverter essa situação. Você crê nisso? Jesus, igual eu falei, demorou cerca de 4 dias para andar 3 quilômetros. Isso para que Lázaro não morresse? Pelo contrário, Jesus poderia ir lá onde ele estava, assim como ele fez com aquele servo do soldado centurião, que ele falou: Senhor, apenas com uma palavra é o suficiente para o meu servo ser curado. Jesus falou: vai, porque ele vive. Ele está curado. Jesus liberou uma palavra. Aqui Jesus, ele não libera uma palavra, mas ele vai. Simplesmente sabe o quê? Para que as pessoas pudessem passar a crer corretamente. Crer de forma corretamente. E para que o nome do Senhor fosse glorificado. Crer corretamente é crer que em situações como essa, ele pode sim manifestar graça e bondade. Crer corretamente gera comportamento correto. Você sabe que muitas vezes no início, principalmente eu falo de mim mesmo, no início da minha caminhada aqui na videira, eu indagava muitas pessoas, Michele, Letícia, eu falava: gente, você está tudo errado, vocês estão tudo doido. Porque eu falava: é só isso? É só crer? Você sabe o que eu entendi? Que não. O crer não é só, o crer é tudo. Crer não é só. Não podemos tratar a palavra crer como algo insignificante ou algo parcial. Espera aí, eu tenho que crer, mas também eu tenho que me comportar. É uma coisa equivocada. Eu creio firmemente, poderosamente, e por isso eu me comporto. Aleluia! Você consegue pegar? Você tem que entender isso. Isso é revelador. Você crê, porque é Ele que vai fazer em mim, é Ele que vai fazer em você. É a bondade dele, não é eu, é Ele, é a bondade dele que vai me conduzir a parar de ter práticas erradas. A bondade do Senhor me conduz ao arrependimento. Então ele vai falar assim: ó, a bondade dele vai fazer com que eu seja tão constrangido ao ponto de se sentir tão amado, mas tão amado, que eu não quero mais viver dessa forma. Diga glória a Deus aí, glória a Jesus com alegria no Espírito. Você entendendo isso, você vai viver uma vida totalmente liberta dessas regras. Pode, não pode, isso pode, pastor, isso pode, pastor, isso pode, pastor, isso pode. Não, irmão, que o Espírito Santo fala ao seu coração. Esse é o nível de intimidade. Vou usar a ceia aqui, porque a ceia uma vez ela falou um negócio, quando eles moraram na Albânia, né, ceia? Ela falou assim: hoje isso, ela falava, o que eu sei eu aprendi com o Espírito Santo. E Ele ensina, e Ele quer ensinar, e Ele quer mostrar para você o caminho. Não é um conjunto de regras e pessoas, porque eu simplesmente posso deduzir alguma coisa e falar assim daquilo que é para mim. Olha, você tem que viver dessa forma. Fazer igual a Bíblia, eu estava testemunhando que tinha um irmão que fazia tudo que o profeta falava, né, Bíblia? O profeta falava, ele fazia, o profeta falava, ele fazia. Aí um dia o irmão montou uma empresa, e o profeta falou que ele tinha que empregar ela, né? Aí o profeta falou: Deus está me revelando que você tem que dar emprego para mim aqui. Sabe? Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito. É o Espírito Santo, é a presença de Deus, é a palavra do Senhor. João 11, eu vou ler, você lê em casa depois. João 11, versículo 40 a 43, diz assim: disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, você verá a glória de Deus? Então tira uma pedra. Jesus olhou para si e disse: Pai, eu te dou graças, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas
disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Então, o versículo 45 diz: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Vendo o que Jesus fizera, passaram a crer. Glória a Deus. Jesus quer que tenhamos essa revelação de que Ele quer que sejamos em tudo suprido, guardado. Para isso precisamos ter uma fé correta. Às vezes as coisas não estão da forma que você espera, irmão, porque você não está crendo da forma que precisa. Ou você crê de forma literal, ou não crê. Não existe meio termo. Ou você verdadeiramente crê, ou você não crê. Veja que depois do milagre, os judeus creram. Versículo 45. E depois que eles viram essas coisas, eles creram. Não tem uma fé parcial. Por quê? Porque quando você não tiver essa fé alicerçada na palavra, ou quando nesse momento a sua fé oscilar, você está dizendo assim: olha, Jesus não é o suficiente, agora precisa eu ir conhecendo. E não é o que Jesus quer. Ele quer que você descanse, acreditando que Ele é o que vai suprir as suas necessidades. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer. Por quê? Porque não é para que o nome do Lucas seja glorificado, o nome do irmão Vinícius seja glorificado. Não, é o nome do Senhor. E para que uma pessoa seja glorificada, para que uma pessoa seja exaltada, ela precisa ter o quê? Obras. Ela precisa fazer acontecer alguma coisa. E quem vai fazer é Ele, não é você. Porque se você precisa fazer, ele fala que não dá a glória dele para ninguém. Ele não vai pedir. Eu falo assim: por que você quer fazer algo que já está pronto? Aqui. Apenas eu preciso acreditar que aquilo que ele foi feito vai ter efeito na minha vida. Aquilo que ele fez, que foi feito, vai ter efeito na minha vida. E vai fazer cumprir aquilo pelo qual a palavra de Deus está dizendo. Creia verdadeiramente na palavra de Deus, creia e viva por ela. Olha só, estamos finalizando, Hebreus capítulo 6, versículo 13. Amém. Dizem assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoado te abençoarei, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles a fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, quem é herdeiro da promessa de eu sou, ser interposto no juramento. Olha só, para que por duas coisas imutáveis, ou seja, não muda, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, ou seja, aquilo que vai gerar esperança no seu coração. Sabe o que o Senhor está falando? Não tem como mudar, não é imutável, não muda. E ele fala assim: olha, para garantir isso, eu juro por mim mesmo. Porque, irmãos, por que Deus jura por ele mesmo? É a mesma coisa assim, ó, quando uma pessoa está mentindo, ela fala: como? Eu juro pela minha mãe. Oh Senhor Jesus, coitado da mãe dessa pessoa, né? Mas eu juro, essa forma de que eu juro é para poder garantir a verdade, não é verdade? É para poder garantir que o Senhor está dizendo aqui: ó, eu juro por mim mesmo, porque não tem alguém superior para que eu possa jurar por ele. Através de um contrato, ambas as partes estão comprometidas.
E esse documento é a garantia de que as partes irão cumprir. Só podemos reivindicar as promessas quando sabemos que somos herdeiros e quando temos um documento que garante o nosso direito. E para você ter acesso a essas promessas, você precisa de fato, irmão, viver uma vida de intimidade com a palavra. Porque a palavra vai gerar fé no seu coração. A palavra vai gerar essa certeza de tudo aquilo que Deus prometeu para você. E Ele fez o quê? Para garantir essa promessa, para garantir que ela fosse imutável, Ele jurou por Ele mesmo, para garantir a herança para você. Ele é fiel para cumprir. Então pare de viver com os olhos humanos e passe a ver com os olhos de Deus. Pare de ver as coisas com os olhos humanos e veja as coisas com os olhos de Deus. Como que eu vejo com os olhos de Deus? Eu estou vendo uma circunstância acontecendo. Peraí, o que a palavra está falando aqui? Eu vou andar por aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é você andar baseado naquilo que Deus vê. Amém? Amém? Isso é você andar. Porque se Ele já garantiu algo para você, é porque Ele já está dando seu futuro lá na frente. Se Ele garantiu algo para você pela promessa, pela palavra, Ele já está vendo essa palavra se cumprir na tua vida lá na frente. Por isso que Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então veja você vivendo aquilo que Deus prometeu. Veja isso. Lute contra qualquer evidência que vem contra isso. Se o Senhor falar que você será um empresário, um pregador do Evangelho, um evangelista, aquilo que Deus falou para você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Se você crê nisso, veja a sua família servindo a Deus por você aqui. Veja as coisas fluindo na sua casa, na sua família, as portas sendo abertas. Veja o seu futuro no Senhor, irmão. Veja isso. Veja isso. Não limite o poder de Deus. Não deixe nada mudar a sua visão. E não deixe nada mudar a visão que Deus tem para você. Romanos 4,18 diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não deu ouvidos por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir. Amém? Para cumprir. Abraão olhou para ele e falou assim: como você, pai? Ele fez isso? Ele considerou o corpo mortal dele, estava amortecido, mas ele ficou com aquilo que a palavra diz. Ele olhou e de fato ele viu: eu estou avançado em idade, sei não, Sara também só está, né? Mas espera aí, Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel, Ele não vai mudar. A promessa dele está de pé para a minha vida. Se Ele disse: eu serei pai de multidões, eu serei pai de uma nova geração, eu serei, porque Ele é fiel para cumprir a palavra dele. Aleluia! Tem gente que anda como quem não tem pai. Tem gente que está andando e está vivendo como quem não tem pai porque quer, irmão. Crer na palavra é crer que em Cristo somos feitos filhos de Deus. E sendo filho, logo somos herdeiros. Com isso, temos o direito de todas as riquezas. Glória a Deus. Alguém aqui já alguma vez conseguiu conquistar algo simplesmente por causa do contrato? Já teve alguém assim? A pessoa não vai dar certo, eu não quero mais isso, mas o contrato garantiu algo para você? Alguém já viu isso ou não? Mas o contrato garante, sim ou não? Mesmo que a outra parte não quer, não aceita mais, o contrato que garante que aquilo seja feito, né? Assim é Deus. Ele prometeu que você viveria uma vida abundante. Ele prometeu que você viveria uma vida de prazeres,
satisfação na sua vida, vai acontecer aquilo que Deus disse que vai acontecer, baseado no que, irmão? Na fidelidade dele. Porque ele fez o contrato lá, ele que colocou no contrato, porque saiu da boca dele: eu te abençoarei, Abraão, eu enriquecerei você, você será pai de nações, pai de multidões, e toda a sua geração, assim também vai acontecer com eles. Bendito é todos os que te abençoarem, maldito é todos os que te amaldiçoarem. Você e eu, hoje nós temos a Bíblia fala que Abraão era o pai da fé. E da mesma forma é isso. Tendo Cristo Jesus morrido por nós, Ele nos deu direito do quê? A todos aqueles que querem se tornar filhos de Deus. E logo, se eu sou filho, eu sou também o quê? Herdeiro de todas as coisas. Tem documento assinado em meu e seu favor, que garante para você a herança. Garante para você a herança. Olha só como é poderoso. Eu não vou ler tudo aqui, mas você tem em casa, Josué capítulo 14. Quando os filhos de Judá chegaram em Gilgal, Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Quem que fez derreter o coração do povo? Os irmãos. Caleb e Josué trouxe esperança para o povo. Porém, os próprios irmãos pregaram outra coisa, falaram outra coisa, mostraram a força do problema, mostraram os gigantes, trouxeram a realidade da terra. Olha, a terra verdadeiramente manda leite e mel, mas lá tem os gigantes, lá tem esses problemas todos, e isso fez com que o povo desfalecesse. Porém, Caleb e Josué fez calar eles e disse: eia, nós vamos subir e vamos possuir a terra, porque o Senhor garantiu a nossa vitória. Enquanto muitos estavam olhando com os olhos naturais e vendo a força da circunstância, Caleb e Josué estavam firmados na promessa. Amém, irmãos? E com isso tudo, o Senhor prometeu para Caleb que ele teria uma porção de terra, deu uma terra, deu terra para ele como herança. Moisés morreu, passou um tempo, Moisés morreu. Depois Caleb chegou a Josué e disse: Josué, você lembra como o Senhor prometeu que nos daria a terra? Olha, depois de 45 anos eu estou aqui, eu vim reivindicar aquilo que ele tinha prometido. Você conhece a história? Eu não vou ler para você. Eu estou repetindo aquilo que é meu por direito. Eu tinha 40 anos, hoje passou 45, eu estou com 85 anos. A mesma disposição para entrar lá e tomar aquilo está dentro de mim. Sabe por quê? Porque se eu entrando lá, eu vou estar entrando baseado numa promessa. Não é na força dos inimigos, é aquele que prometeu para mim que daria a terra. E eu quero hoje tomar posse. Caleb reivindicou porque sabia que tinha uma palavra. Ele sabia da herança. E você? Você sabe da sua? Se você sabe da sua herança, fica firmado nela. Se Deus prometeu um relacionamento, um casamento abençoado, fica firmado nisso. Se Deus prometeu que você vai viver coisas incríveis, mesmo que tudo está dando errado nos seus olhos, fique firmado naquilo que Ele prometeu. Creia de forma correta. O seu comportamento será de forma correta. Moisés, por sua vez, ele não entrou na terra, porque Moisés, ele agiu na emoção. O Senhor falou para ele falar na rocha, e ele não fez assim. Ele bateu na rocha. Moisés ficou fora porque ele agiu na emoção, e ficou fora da terra prometida, porque era para falar com a rocha, não agir na força do braço, na própria justiça.
Quero desafiar os irmãos a não agir na emoção. Não vivam baseado nas circunstâncias. Veja a sua vida com os olhos de Deus. Amém? Veja a sua vida com os olhos de Deus. Quero convidar os irmãos para subir. Já imaginou se para ser aceito por Deus dependesse exclusivamente do nosso comportamento? Pensa nisso. Já imaginou se para você servir a Deus, para você ser aceito de Deus, aceito por Deus, fosse obra exclusiva sua? Fosse o seu comportamento que fosse a chave para que você pudesse ser aceito por Deus? Fique imaginando qual seria o preço. Preste atenção, que negociaríamos a nossa comunhão com Deus. Para Judas, o preço foi 30 moedas. 30 moedas de prata foi o preço suficiente para comprar a traição de Judas. Para outras pessoas, é algum tipo de relacionamento, é uma amizade, é a perda de interesse. As pessoas vão perdendo interesse nas coisas da obra, nas coisas do Senhor, e isso vai fazendo com que eles comecem a ter comportamentos que o Senhor não quer. Mas eu tenho uma palavra abençoada para você. O Senhor te aceita por causa de Cristo. Ele te aceita por causa de Cristo. E você tendo essa fé na obra da cruz, o seu comportamento vai ser um comportamento correto. Não tente viver uma vida para ser aceito pelos homens ou aceito por Deus. Não pense isso. Porque no momento que você falhar, no momento que você errar, você vai se sentir que você está em dívida. Você está em débito. E automaticamente você faz o quê? Você retrocessa. Porque, irmãos, quando uma pessoa ela tem uma dívida, ela foge. Ela foge. Mas Deus está olhando para você e para mim hoje. E pela bondade e graça dele, Ele está dizendo: eu te aceito. O Pai está com os braços abertos para você. Vem para a casa do Pai, que aqui tem abundância, aqui tem prosperidade, aqui tem bondade, aqui tem honra, tem dupla honra, aqui tem a presença de Deus. Aqui eu falo na palavra, você vive na palavra. Tem pessoas que trocam a promessa de Deus por um momento de prazer que a carne oferece. E não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para você. Deus, Ele não quer que nós sejamos, que Ele seja o segundo plano, de forma nenhuma. Ele quer que você viva uma vida olhando para Ele, sabendo que nele você vai alcançar a satisfação do seu coração, e Ele vai conduzir a sua vida de uma forma que você não vai precisar de nada mais do que dos prazeres que esse mundo oferece, porque nele você vai estar suprido de todas as coisas boas. Amém, irmãos? Que o nosso relacionamento com as coisas de Deus seja mais intensivo nesses dias, e sejamos ainda mais compromissados em prol do corpo da igreja, sabendo que isso é um direcionamento de Deus para cada um aqui. Isso é a vontade do Senhor, que você tenha essa alegria. Veja as coisas como Deus vê, assim viverá uma vida que reflete a vontade de Deus para você e sua família. A sua crença hoje poderá facilitar a sua geração. Você crer de forma correta, você crer e acreditar de forma correta, vai facilitar para que os teus filhos também vivam as coisas incríveis que você vai viver a partir de agora. Aleluia. Amém, irmãos? Tenha essa certeza no teu coração. Olha, quando eu estava esboçando essa mensagem, eu confesso que eu chorei bastante. Irmãos, eu amo muito ter motivo de choração. Porque com o tempo vai passar, não faz sentido mais viver uma vida longe do que Cristo tem para mim. É constrangedor, é enlouquecedor
E eu fico imaginando como? Por quê? Não faz sentido algum eu ser inimigo dele. Ele me amar da forma que me amou, ao ponto de se entregar e eu viver de uma forma. Não faz sentido. Eu olhar para essa mensagem aqui de Lázaro e ver que Jesus, hoje nós sabemos que a salvação não é por obras, a salvação é pela graça mediante a fé, certo? Nós sabemos disso. Aí Jesus, em todo momento, ele está falando: Pai, estou fazendo isso porque aqueles creiam, estou agindo assim porque aqueles acreditem, estou fazendo porque aqueles tenham fé. Em todo momento, Jesus estava expressando o poder dele e a vontade dele para gerar no nosso coração a vontade de viver por ele e de viver para ele. É perda de tempo, irmãos. Você sabe que eu até não ia compartilhar isso, mas eu vou falar. E é uma verdade. Tem muitas pessoas que dizem crer no Senhor Jesus. Eu acredito, e é verdade. E glória a Deus por isso. Que bom que você acredita mesmo. E tem que acreditar. Mas vive uma vida como se ele nunca fosse voltar. Sabe o que é isso? Você olhar para a obra da cruz e você fala assim: não é o suficiente, agora precisa de mim. Precisa do meu esforço, precisa do meu comportamento. Isso eu quero dizer para você algo. Não pense você que as batalhas que você está enfrentando, você está sozinho nelas. Não pense. O autor e consumador da tua fé está ao seu lado. Está cuidando, está te ajudando, sustentando você, para que você possa contemplar o Deus da sua salvação. E irmãos, eu tenho falado com alguns irmãos, algumas pessoas, o que eu quero, eu posso amanhã não estar mais aqui, não estar mais na cidade, não estar mais aqui à frente da obra, mas se em algum momento que eu estive aqui, gerou no coração de alguém essa certeza de que você está amado pelo Senhor. Aleluia! Porque eu sinto todos os dias da minha vida que eu sou amado pelo Senhor. E isso eu quero que você entenda verdadeiramente no seu coração. Você é amado pelo Senhor. Sabe? Vai chegar um dia aqui, amigo, que em nome de Jesus, não vai precisar de palavra de incentivo. Você vai chegar para adorar. Você só vai chegar na certeza de que eu sou amado pelo Senhor. Vai ter essa palavra que diz de oferta, porque você vai ser uma pessoa que você entende a importância dessa obra. Você vai vir para poder ofertar sem ser incentivado por um momento de palavra. Vai chegar um momento onde você vai querer evangelizar as pessoas, trazer as pessoas, se esforçar para que você vá lá, se esforce indo lá para convidar as pessoas para vir para a igreja, para vir para cá, porque você quer que as pessoas vivam isso que você está vivendo agora. A minha oração tem sido essa: Senhor, que eles te conheçam verdadeiramente da forma como o Senhor é. Glória a Deus por isso. Vamos entender a palavra? Diga aleluia, a palavra de Jesus. Para finalizar e nós orarmos, viver outra coisa, Letícia, viver outra coisa, a não ser o favor de Deus, a bondade de Deus, crer de forma diferente a isso, pode fazer você a distorcer tudo aquilo que Deus tem para você. Como assim isso? O que a Bíblia fala? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento. Assim vocês vão experimentar a boa, a perfeita
e agradável vontade de Deus. A boa, a perfeita e agradável vontade de Deus ela se manifesta através de uma mudança de mente. Por exemplo, quando você se sente culpado de uma falha, você espera o que, irmãos? Correção. Você não espera que Deus manifeste a bondade. Quando você peca, quando você erra, se você não entende a graça, não entende a bondade de Deus, você vai esperar, você vai ver uma vida esperando a correção. Tem pessoas que até falam: olha, a mão de Deus vai estender sobre a tua vida. E isso automaticamente, essa mão de Deus vai estar sobre a tua vida. É uma pessoa: eu vou colocar a mão de Deus, vou pedir Deus colocar a mão de Deus sobre você, viu? Muitas pessoas falam isso com dor ameaçador. E glória a Deus, peça mesmo que Deus coloque a mão dele sobre mim ainda mais. Porque assim eu vou ser ainda mais protegido e guardado pelo Senhor. Só que quando isso já gera dentro de nós, meu Deus do céu, esse nome de Deus aí, Deus, quando ele ora, Deus responde. Longe de mim Deus colocar a mão sobre a minha vida. A pessoa fica igual magoada. Porque o sentimento de culpa faz ela retroceder. Agora, quando você tem a sua mente transformada, você entende que independente se você falhou, Deus se relaciona com você baseado no que Ele é, não no que você é. É Ele que é bom. Eu não sou bom, agora Deus é bom. E se Ele é bom, a bondade dele será sobre mim todos os dias da minha vida. Porque Ele é bom. Jesus diz isso. Fala: vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o nosso Pai dará gratuitamente ao Espírito a todos aqueles que lhe pedirem. Amém, irmãos? Amém. O Senhor diz: olha, vocês são maus. E vocês, sendo maus, vocês manifestam bondade. E agora eu verdadeiramente sou bom. E porque eu sou bom, eu me comprometo com vocês baseado na minha bondade, não é a sua bondade. Glória a Deus. Ser bom é bom, mas seguir na bondade dele é superior, é muito melhor. Aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, você vai para casa. Aleluia. Não fique de forma irreverente. Adora o Senhor nessa noite. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará. Não vai apagar. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará. Essa chama não se apaga, não se apagará.
aí mesmo? Quero pegar os regalos aqui. Mês que vem nós temos o batismo nas águas. Você que ainda não decidiu por isso, eu vou pedir para vocês decidam. Se tiver alguma particularidade ou alguma dúvida referente a algo da sua vida, venha conversar comigo. Deixa nós orarmos juntos. Entendemos o que você está vivendo, o que você está passando, mas decida pelo batismo. Amém, irmãos? Isso, quando você faz isso, você está dizendo: Senhor, eu entendo, eu creio que o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, eu valorizo a tua palavra, porque quem crê, batiza. Amém, irmãos? Cursão, amanhã nós vamos encerrar as inscrições. Você que fez a sua inscrição, não está fazendo o pedido das apostilas, nós vamos iniciar. Ela chega em torno de 15 dias, as apostilas do cursão. E quando chegar as apostilas, nós iniciaremos o nosso curso de habilidade do Espírito. Célula, irmãos, seja inserido numa célula. Amém? Seja ousado no Senhor. Vá para uma célula. Nós temos célula na casa do Alex, nós temos célula na casa da Marli. Amém? Nós temos célula na casa do Lucas, nós temos célula. Nós temos célula mais. Não, na minha casa. Nós temos célula do Kids lá na minha casa. Leve seus filhos lá para estar com a pastora e as outras crianças. Nós temos célula também do Kids lá na casa da dona Rosângela, lá no Jardim Florescente. Se você conhece alguém daquela região, incentive, esteja inserido na célula. E domingo que vem, no nosso culto, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar sobre o amor de Deus. Do semana que vem. Eu quero desafiar você. Verdadeiramente você está aqui conosco. Mas não só está, você trazer uma ou duas pessoas a mais. Quero convidar você a estar junto aqui. Nós vamos falar sobre esse amor de Deus. Os irmãos do marketing vão estar fazendo todo o planejamento de divulgação disso aí. E nós vamos estar jogando no YouTube. Você vai estar fazendo o convite, mandando o seu status, colocando o seu Instagram, o seu Facebook referente ao culto semana que vem. Vamos fazer um trabalho de evangelismo essa semana, convidando as pessoas para o próximo culto, para que elas recebam uma palavra sobre o verdadeiro amor, sobre o amor de Deus por elas. Sexta-feira agora tem culto das mulheres. Quem é uma guerreira aqui? Diga amém. Aleluia. Sexta-feira agora nós temos o culto das irmãs, o culto das mulheres. Vai ser algo poderoso da parte de Deus. Amém, irmãos? Amém. E para ajudar no Kids, para ajudar também, está vendendo uma paçoquinha lá, é só R$1. Pega R$10, R$20 e compra de paçoca lá. Compra tudo aquelas paçocas lá. Pedi para os irmãos comprar, nós chegou um monte. Compra tudo aquelas paçocas lá, não. Deixa as crianças ali, ó. É para melhoria da sala 15, amém, irmão? Tem mais 2 caixas lá, mas ainda nós temos uma fonte inesgotável de paçoca na igreja. Aleluia, irmãos! Então, ó, preste atenção. Vamos investir, compra lá, gasta bastante lá, deixa a sua oferta generosa e paçoquinha ali, em nome de Jesus. E sábado agora nós temos o nosso culto Radicais Livres. Amém? Você que é jovem, olha quantas coisas nós temos na igreja, irmão. A igreja é rica em eventos. Que igreja abençoada é essa? Você não fica de fora de nada. E sábado nós temos o culto Radicais Livres. Trabalhe também o seu coração, traga seus filhos, traga aí os jovens.